Deus abençoe vocês. Meus irmãos, vamos hoje continuar as nossas exposições no livro de Filipenses. Filipenses, capítulo 1. Hoje nós vamos ler a partir do verso 19. Então, abram suas Bíblias ou acessem os seus aplicativos, ou então aguardem o negócio ali. Todos encontraram? Vamos ler então? Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incompreensivelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e grandioso Pai, nós pedimos que o Senhor venha nos abençoar, que revela a nós a Tua vontade, nos ensina, Senhor Deus, a sermos igreja, fortalece a nossa fé, Senhor Deus, nos dá ânimo para trabalhar em Teu nome. Essa é a nossa oração. Seja conosco, nos edifique. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, vocês se lembram da última exposição? Já tem um tempinho, então vou lembrá-los de algumas coisas. Primeiro, o tema da nossa última exposição foi sobre o que realmente importa. E a partir disso, então, dessa premissa de identificar o que é que realmente importa, como saber dessa verdade muda as nossas vidas e como nós enxergamos ela. E como já tem sido nossa prática aqui nas nossas exposições, nós temos visto essas coisas, esses efeitos do Evangelho em nossas vidas a partir de Paulo, a partir do apóstolo. Que, como os irmãos devem se lembrar, quando ele escreve a carta aos Filipenses, ele estava preso, um senhor idoso, preso numa prisão que era, num tipo de regime, uma prisão que era considerada sinônima à morte. Quem estava preso em Roma, nas mãos de Roma, era como que morto. Por quê? Eu também acho que já trouxe essa informação para os irmãos. Ele passava o dia acorrentado a guardas, dependendo da provisão de outras pessoas, ele não podia sair. Ali para ele foi alugado uma casa em que ele ficava preso, acorrentado, todos os dias. Na nossa última exposição, nós vimos que isso não impediu Paulo de pregar o Evangelho, pelo contrário, isso levou o Evangelho para dentro da casa do próprio César, do próprio imperador. Essas coisas não foram impedimentos para Paulo continuar pregando. Então a mensagem final da última exposição foi essa, de que quando nós descobrimos o Evangelho, quando nós conhecemos o Evangelho, o valor do sacrifício de Cristo, quando nós entendemos que fomos comprados por filhos, é isso que importa. Não são mais as circunstâncias que dizem o que devemos achar ou não, sentir ou não. Antes a nossa segurança, a nossa paz repousa na certeza de que estamos em paz com Deus, de que fomos adotados por Ele por meio do sacrifício de seu Filho Jesus Cristo, e agora nós também gozamos desse mesmo status, somos filhos do Deus vivo. Então o que de fato importa?
o Evangelho, Cristo e a sua cruz e o seu sacrifício. Isso é que é importante. E hoje, então, eu quero continuar falando a respeito disso, nessa mesma perspectiva, de sabendo o que de fato importa, como nós devemos viver. E aqui então nós percebemos duas coisas na vida de Paulo, que sabendo o que de fato importa, o deixou pronto, o colocou a serviço do reino. A primeira delas é a respeito do testemunho. A confissão e a ciência de que Deus o acompanhava o faz estar tranquilo naquela prisão. Mas não se enganem, meus irmãos, nós sabemos que Paulo também era homem. E essa é a tarefa de vocês para essa semana. Leiam 2 Coríntios capítulo 8 e vocês verão ali de novo o coração do apóstolo na prisão. Mas ainda assim, saber da verdade do Evangelho, do testemunho que vem da mensagem de Cristo, da fé no Jesus Cristo, dá a ele animação, energia, vigor para mandar uma carta alegre para uma igreja amada. E a segunda coisa que Paulo nos ensina aqui é a respeito de serviço. Apesar da alegria, apesar do amor fraterno com que Paulo comunica a mensagem a esses irmãos, ele não os inibe, ele não tira a responsabilidade de trabalhar uns pelos outros, de trabalhar pela igreja. E entendam aqui, igreja, não uma instituição, uma placa ou 4 paredes, mas entenda a igreja como esse povo até então invisível, essa nação participante da aliança de Deus, da qual se encontra aqui no Vera Cruz neste exato momento, mas que também se reúne na Coreia, por exemplo. Nós não fomos a responsabilidade de pregar e continuar promovendo o avanço do reino de Deus, não foi dada somente a alguns, pelo contrário, ela é dada a todos os cristãos, todos nós que professamos a palavra de Deus. Então hoje nosso sermão tratará dessas duas coisas, testemunho e serviço. E a partir desses dois pontos de vista, nós vamos então entender como nós podemos viver com o que de fato importa. Tudo bem? Todo mundo na carroça comigo? Então vamos começar? Então quando a gente olha, por exemplo, lá no verso 19, voltem comigo, nós vemos a certeza de um Paulo preso. E um Paulo preso e confiante de que ele haveria de ser liberto das prisões. Uma coisa que nós precisamos entender, ainda que Paulo reflita sobre vida e morte aqui nesse trecho, quando ele fala a respeito de libertação, ele não está pensando da libertação do corpo, ele não está pensando aqui na libertação das adversidades que ele enfrentava enquanto apóstolo, naquela expectativa de que quando eu morrer tudo isso acaba. Não é essa a esperança de Paulo. Aqui, principalmente no verso 19, quando ele fala a respeito de libertação, ele está olhando para as suas prisões. Ele sabe que ele será liberto. Ele sabe disso, não porque recebeu de Deus revelação, ou porque, de novo, veio o próprio Cristo na sua cela, dizendo seja corajoso, mas agora dizendo você será liberto. Não, Paulo sabe e nós não sabemos como ele sabe. Se foram informações daqueles que ele evangelizou, que estavam dentro do palácio e trouxeram a ele informação privilegiada. Mas é bom nós percebermos, Paulo tem certeza do que ele está dizendo. Não é um discurso esperançoso ou otimista. Paulo está simplesmente narrando, afirmando, serei liberto. E a segurança de Paulo em dizer essas coisas se baseia em duas coisas, em dois grandes motivos importantes para ele. Olha lá, porque estou certo de que isto mesmo, as coisas pelas quais tenho passado, as prisões, a humilhação,
No texto anterior, nós vemos que Paulo lida agora com pessoas que, querendo desafiá-lo, querendo provocá-lo, começaram a pregar o Evangelho. Então, todas essas coisas, todas as aflições de Paulo, isto mesmo por causa da oração da igreja de Filipos, por causa da oração de irmãos fiéis, cooperadores, me redundará em libertação. Então, um dos primeiros pontos que nós precisamos entender a respeito desse testemunho é nossa vida de oração, nossa prática de oração. Mas não qualquer oração, um tipo de oração que nós chamamos de oração intercessória. É uma oração em que nós dedicamos tempo em vendo a vida do irmão, conhecendo o meu irmão, eu dedico tempo com Deus a respeito dele. Para isso, nós precisamos ter esse senso de comunidade que Paulo tem, e que a igreja de Filipos dá a Paulo. Se nós já vimos que Paulo orava por aquela igreja, agora Paulo fala da oração que aquela igreja faz por ele. Eu sei, e aí nós voltamos àquilo de que muitos de nós já fomos machucados por frequentar algumas congregações. E nessas congregações haviam irmãos que esperavam qualquer notícia nossa simplesmente para tripudiar. Um pedido de oração para aquilo ali encher o ego dela, a soberba dela, para dizer, vê, ele não é tão abençoado, ele não é tão crente. Naquela ainda ideia de que se acontece algo mal é porque Deus tirou a mão de você, então você precisa fazer o conserto com Deus. Veja que Paulo, ele abre seu coração para aquela igreja, sabendo que ele não está derramando sangue numa jaula de tubarão. Ele está, na verdade, expondo o coração de um homem de autoridade, ele era apóstolo, mas ele está expondo seu coração a irmãos que sabiam das coisas que ele passava e poderiam compreendê-lo. Meus irmãos, eu sei que das minhas prisões serei liberto, porque vocês estão comigo. Se nós pudéssemos pensar isso hoje, seria como se, irmãos, eu sei que diante do meu problema, as coisas acontecerão, porque eu tenho vocês orando comigo. Veja que a confiança de Paulo não está depositada aqui em algo que ele pudesse fazer, o discurso que ele poderia dar em defesa da pregação que ele tinha, da pregação que ele fazia. Não era uma defesa baseada, a reviravolta que Paulo espera aqui não é algo que podia vir da mão dele, vem do próprio Deus. Ele aguarda a resposta de Deus. Não é a defesa que ele vai fazer no tribunal, não é a defesa das testemunhas que podem dar no tribunal, não é nem mesmo a provisão de Filipos, mas é o próprio Deus. Ele sabe que aquela igreja ora por ele, ele sabe que aquela igreja o acompanha, são os seus colaboradores. Quando nós pensamos e vemos isso daqui, devemos pensar como nós temos colaborado. Acho que na minha segunda exposição a respeito disso daqui, eu falei sobre o exemplo dos filipenses, de que eles, assim que ouviram o Evangelho, eles já estavam com o coração pronto a colaborar com a missão de Paulo, dando dinheiro. Mas aqui nós percebemos esse outro aspecto de uma colaboração, de uma união feita em Deus, entre irmãos, em que nós não depositamos somente nessa coisa materialista de ajudar dando coisas, mas orando também. E eu sou testemunha disso. Durante o tempo, os 4 anos de seminário, eu tenho plena convicção de que fui sustentado por causa da oração de irmãos que se ofereceram a orar. Então, ainda que nós sejamos pegos naquele pensamentozinho incrédulo, de que minha oração é pouco, não é, meu irmão, não se engane. A provisão de Deus na vida daqueles que oram, ela é gigantesca. Quando nós nos dedicamos à oração, quando nós nos dedicamos à intercessão pelos nossos irmãos, nós estamos fazendo grande trabalho por ele.
Paulo não nega a colaboração daqueles que só puderam orar por ele. Pelo contrário, ele afirma com certeza, e a gramática não nos deixa sombra de dúvidas a respeito disso: eu sei que por conta das suas orações, eu vou receber a minha libertação. E isso é tão profundo, é tão certo, que se vocês olharem o verso 25, e convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vocês. Paulo tem certeza que reencontrará aqueles irmãos, que a prisão não vai parar a vida dele. Olha o testemunho desse irmão. Olha a força da convicção de que esse irmão Paulo, do qual aqui em outros momentos nós já vimos, é tão humano quanto nós. A convicção que ele tem da força da oração, da igreja. Porque é como nós lemos o texto hoje: se vocês que são maus sabem dar coisas boas a seus filhos, quanto mais Deus, que é bom, sabe dar a vocês. Quando nós nos congregamos e nos reunimos como igreja, uma das coisas que deve estar clara e patente em nosso coração: nós estamos sob a bondade do Senhor. Ainda que os tempos sejam maus, ainda que os dias sejam confusos, ainda que seja difícil encontrar o caminho da paz no meio da situação que nós estejamos vivendo, ainda estamos debaixo da bondade do Senhor. E ainda que as coisas cooperem para dizer que não estamos, meu irmão, não se esqueça, Ele gerou você como filho a partir do sacrifício dele mesmo. Você hoje é chamado de filho por um sacrifício de sangue, a partir de uma aliança feita na carne do próprio filho, a partir dela. Meu irmão, confia, descansa. A partir do momento que você chama a Cristo como Senhor e Salvador, você está debaixo dessa graça enorme, imensa, infinita e perfeita, e que pressupõe alegria e gozo, alegria e satisfação. Então ore a esse Deus, mas ore pelo seu irmão. Por isso que é importante, e eu venho batendo nessa tecla, por isso é importante nós nos conhecermos. Se a oração, o apóstolo Tiago fala que a oração de um justo tem muito em seus efeitos. Se Deus já opera maravilhas em nosso meio, quando nós simplesmente pedimos aos nossos grupos internos, aos irmãos mais próximos: orem por mim, estou passando por isso, e já temos recebido tamanha graça, quanto mais se nós tivermos a liberdade de dizermos em nossos grupos de WhatsApp, por exemplo, o que tem nos afligido, e pedir oração e orarmos. Como é importante que nós não transformemos a fé cristã numa experiência individual. Como é importante que esses momentos em que nós podemos estar aqui, agora com a nossa reunião de oração, na EBD, no culto público, nós podemos ter essa liberdade de olhar para o irmão e perguntar: está tudo bem? O que te acontece? Me conta, deixa eu participar da sua vida. Essas são práticas cristãs, de uma comunidade que no primeiro século, sabendo que irmãos passavam necessidade, vendiam terrenos, vendiam propriedades, vendiam o que tinham. A outra coisa que faz Paulo saber que ele será liberto das prisões dele, é ainda no verso 19, a provisão do Espírito de Jesus Cristo. Veja que Paulo, ele sabe: não estou desamparado. Em momento nenhum Deus deixou de me ajudar, pelo contrário. A vida de vocês, a oração de vocês tem me ajudado, mas também o próprio Deus tem andado comigo.
Meus irmãos, nós não somos esses que diante das coisas nós podemos dizer, me sinto só. Pelo contrário, antes nós temos testemunho de que temos o Rei do Universo. Me lembro de certa vez, num desses últimos escândalos aí de pastores, acho que durante a pandemia, vendendo feijão para cura do Covid, em valores exorbitantes. E aí desabafando com um amigo meu, dizendo, olha, a concorrência é desleal. Parece que aqueles que querem pregar a palavra, pregar o evangelho, para que pessoas se arrependam e creiam, eles arrastam muito pouco em detrimento desses que vêm para enganar. É aquela percepção injusta quando você entra no Instagram de um pastor verdadeiro e entra então nesses que transformam o evangelho em show e vê o número de seguidores. A sensação é de que a luta está muito injusta. Então esse irmão, esse amigo me lembrou disso, que quando nós estamos com Cristo, quem está na luta injusta são eles. Porque nós é que temos tudo. Ainda que são poucas as pessoas que nos ouçam, ainda que são poucas as pessoas que olhem para o nosso testemunho e digam que ali há fé genuína, somos nós que estamos com Deus. Olha a beleza do Evangelho, te colocando ao lado do Rei que criou todas as coisas, que tem poder para dar e tirar a vida, tão poderoso que é capaz de perdoar o seu pecado. É aquele texto de Marcos, quem é esse que tem poder para parar a tempestade? Se diz para, ela para, que se diz continua, ela continua. É esse o Deus que te sustenta. É esse o Deus que hoje, no meio de sua dificuldade, no meio do seu desafio, da sua tristeza, do que tem te abatido, Ele tem dado essa provisão, da qual você pode olhar para a sua vida, tudo que você passou e poder dizer, eu só cheguei aqui, porque de alguma maneira misteriosa Deus providenciou. Olhar para aqueles eventos que você não sabe como aconteceu, do qual você até mesmo duvidava, e aconteceu. Não do jeito que você queria, mas do jeito que você precisava. A certeza de Paulo, então, repousa nessas duas coisas. E olha só como é interessante a obediência aos mandamentos, aos dois mandamentos, sendo cumprida aqui de forma prática, de forma vívida. O amor de Deus, o amando a Deus acima de todas as coisas, sabendo que é Ele quem tem dado providência. E por causa disso, sendo fiel, que Ele até mesmo fala. Veja comigo, verso 22, entretanto se o viver da carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido. Não, peraí que verso 20, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Paulo está prestes a ir julgamento, fazer a defesa do que ele prega. E olha só a convicção desse irmão, ele ama tanto a Deus que não vai mudar o seu discurso. Diante do imperador, diante de Júlio César, ele vai continuar dizendo, Jesus Cristo é Senhor. Jesus Cristo é Rei. Jesus Cristo sim impera. E ele sabe que essa não será uma ocasião em que ele será envergonhado, mas Cristo será engrandecido. E é interessante a construção verbal que Paulo faz aqui nesse texto, porque quando ele fala desse Cristo, toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido, no grego é como se ele estivesse dizendo, será Cristo feito maior.
Mas não é que Cristo seja pequeno, não é que, Paulo não está dizendo, eu farei através do meu testemunho, que esse Jesus do qual nós pregamos, ele seja ainda maior, ainda mais engrandecido. O que Paulo está dizendo é o seguinte, que por através do testemunho do qual tenho dado e darei, esse Cristo que já é grande, será ainda mais conhecido por aqueles que não o ouviram, por aqueles que ainda não o conhecem, e conhecendo, poderão louvá-lo, glorificá-lo. Então nós temos esse amor a Deus sendo demonstrado, não arredo o pé da minha fé. Pode virar até hashtag aí para vocês, posto uma selfie lá, hashtag não arredo o pé da minha fé. Mas nós também temos o segundo mandamento exposto aqui, irmãos que tratam uns aos outros como gostariam de ser tratados, pois sabem que isso é o cumprimento da lei e glorifica ao Senhor. É Paulo que ora por aquela igreja, é Paulo que mantém aquela igreja, mas também é uma igreja que ora por Paulo e mantém Paulo. Veja como o testemunho cristão não foge dessas duas percepções, não fogem dessas duas práticas. E a grande pergunta é como nós temos agido, como nós temos pegado todas as coisas das quais nós temos aprendido, nós temos refletido, nós temos ouvido e temos colocado em nossas vidas, e temos aplicado a nós. E o grande efeito é esse: nós teremos o reino de Deus crescendo, sendo anunciado cada vez com mais força, cada vez com mais convicção. Mais do que isso, nós testemunharemos cada vez mais orações respondidas, testemunharemos cada vez mais irmãos dando testemunho, acontecendo ou não, de que Deus é grandioso e maravilhoso. Paulo também ainda continua na sua certeza de que, independente do que aconteça, esse tribunal não vai envergonhar o seu testemunho, pelo contrário, confirmará. As dificuldades que Paulo haverá de passar, a ansiedade, a tribulação, essas coisas não envergonham um cristão. Antes, se é num cristão maduro, que ama a Deus, isso lhe servirá de testemunho positivo, isso lhe servirá de convicção, não abandonando e largando a fé, mas antes confirmando, olha a certeza do coração dele. Me lembro de Zwinglio, pastor reformado, no meio da peste negra da Europa, perde 1/3 da sua congregação, e entre os mortos seu irmão, do qual ele nutria profundo amor. Enterrou os membros da sua igreja, gente que ele amava, enterrou o seu irmão, e no final ainda é capaz de dizer: no fim do dia, o nome de Deus é glorificado. Não sabemos como, não sabemos a forma, os meios, mas o nome de Deus é glorificado. Quando é isso o que nos importa, nós nos contentamos em ser esses instrumentos que glorificam o nome de Deus, até com o nosso sofrimento, até com as nossas dificuldades. Então, meu irmão, não olhe para os seus problemas como seus inimigos, não façam deles monstros a ponto de tirar o seu sono. Não olhe para a sua tristeza, não olhe para a sua dor como um bicho de 7 cabeças. Não é. São instrumentos de Deus para a sua santificação. São formas de Deus te dizer: olha só a profundidade do pecado no seu coração. Mas lembre-se que Cristo na cruz, o meu filho, te livrou deles,
te libertou de todas essas coisas. E agora, isso daqui, que é a sua vida, ganhou a eternidade, por herança. E olha só, Paulo então, no final do verso 20, ele fala que Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Aqui Paulo ele ainda não está refletindo vida e morte, ele está falando sobre a integralidade da vida dele, desde o momento em que eu nasci até o momento em que eu morrerei, Cristo deverá ser glorificado no meu corpo. Os meus sacrifícios, as minhas boas obras, tudo o que eu faço, tudo quanto desejo, tudo o que me vem, tudo isso é para a glorificação de Cristo. Por isso que agora sim ele começa a refletir a respeito de vida e morte, verso 21, porquanto para mim no viver é Cristo. E o que é que isso significa? O que é que isso traz para nós, ou deveria nos ensinar? Paulo, ao dizer que viver é Cristo, é dizer que para ele a vida, a própria vida, significa Cristo. Parece que eu não falei muita coisa nova. Então olha lá, a vida, tanto física quanto espiritual, ela é resumida em Cristo, ou seja, que a vida ela deve ser preenchida, ela deve ser ocupada por Cristo, no sentido que tudo o que fizermos, tudo o que pensarmos, tudo o que desejarmos, em quem nós confiamos, em quem nós amamos, em quem nós esperamos, quem nós obedecemos, a quem pregamos, a quem nós seguimos e assim por diante, tudo isso é inspirado pelo próprio Cristo. É aquilo que nós ouvimos hoje de manhã. Não é pensar, se Deus me tratasse dessa tal maneira, mas é olhar para a forma como Deus te tratou em Cristo. Não tem aquele livro, Em Seus Passos, o que faria Jesus? Bem, o que eu estou propondo para vocês não é pensar em meus passos, o que faria Jesus, é dizer o que as Escrituras dizem que Jesus fez. A revelação já nos está dada, a vida de Cristo já nos está posta, e aquilo que Ele quer para nós já foi nos dado pela revelação da lei, dos profetas e dos evangelhos. Quando nós chegarmos a esse ponto de que tudo o que nós fazemos, aspiramos, desejamos, seja inspirado por Cristo, meu irmão, que bênção teremos recebido, que bênção você será em nosso meio, que bênção para a igreja ter esse irmão entre nós. Mais ainda, Cristo e somente Cristo, Ele dá essa inspiração, Ele dá esse significado e propósito à nossa própria existência. Por isso que a gente não desiste de perseguir esse Cristo. Por isso que a gente não para de orar, querendo mais. Por isso que a gente nunca para de ler a Bíblia. Porque nós nunca alcançaremos essa perfeição, essa plenitude da presença de Cristo nas coisas que nós fazemos. Nosso coração ainda é pecaminoso e enganoso. Quando nós formos afrontados, nós ainda sentiremos aquela raiva. Como tal pessoa tem coragem de fazer isso comigo? Logo eu. E quem sou eu? Quando Cristo for o exemplo, nós nos importaremos muito mais com as nossas ofensas com Ele, como nós temos ofendido ao Senhor. E aí então buscaremos mudança, aí então nós buscaremos ser como esse Filho de Cristo, em que tudo é inspirado e dá atenção a Ele. O problema não é que eu seja preso, o problema não é que eu seja ofendido, o problema é que o reino de Deus não cresça, o problema é que a mensagem do Evangelho não alcance pessoas. E o que temos feito? Como temos pensado a nossa própria fé? Será que a gente está naquela coisa da fé pela fé, uma fé como moeda de troca?
Porque veja bem que uma boa compreensão da oração transforma até o nosso significado de esperança. Como temos pensado e feito o nosso agir cristão? E então a grande pergunta surge disso daí, meu irmão: você tem medo de morrer? A morte te assusta? Pensar que vai chegar um dia em que você vai dar o seu último suspiro, qual a sensação que isso te dá? O que vem à sua mente? Me perdoem, vou mais um exemplo aqui que eu lembrei, uma vez lendo um livro, mas é um livro meio fantasioso, não recomendo a leitura, de uma experiência de avivamento que aconteceu num orfanato na China, e os missionários narraram que as crianças desse orfanato começaram a ter visões espirituais. E aí eu lembro que uma das visões foi a hora da morte de um senhor doente. Elas narraram lá o momento em que a pessoa morre e ele não tinha a Cristo. E eu era criança quando eu li, então eu fiquei assustado com isso. Fala assim, é bem gráfico, mostrando como os demônios vêm e buscam a alma da pessoa. Claro que eu não estou falando aqui sobre demônios, mas eu estou querendo mostrar para vocês o tamanho da muralha que existe para aqueles que não têm a Cristo quando falam a respeito de morte. Não sabem para onde vão, não têm esperança. É como um comentarista fala: todo cristão ele é filósofo, porque ele olha para essas coisas aqui, ele olha para essa vida e ele diz: é impossível que seja só isso daqui. Olha a grandeza de tudo que é criado. É impossível que seja isso daqui. Olha a grandeza da mensagem do Evangelho. E a morte, então, que se apresenta como uma muralha intransponível, em que nós só podemos aumentar, como o próprio Cristo fala, nem côvados, nem centímetros, nem milímetros a estatura da nossa vida nós somos capazes então, o que nós podemos fazer no dia que o dia chega? Mas a morte que se apresenta como uma muralha, para nós em Cristo, ela se apresenta como uma ponte. Ela não mais nos assusta, ela não mais nos dá medo, pelo contrário. Quando Paulo para refletir, porquanto para mim viver é Cristo e o morrer é lucro, quando ele fala a respeito de morrer é lucro, nós não estamos olhando aqui para um idoso cansado, que vê o peso e o fardo da vida, e olha para a morte como um tipo de libertação. Isso daqui fala profundamente comigo, porque às vezes eu falo, morrer é lucro, querendo esse sentido mesmo, libertação daquilo que me aflige hoje aqui. Mas para Paulo a morte é lucro, não porque o sofrimento vai cessar, é lucro por causa do relacionamento vívido e vivificado, que ele vai experimentar completamente com Cristo. Pensar na morte é pensar na eternidade, estaremos com aquele que nos libertou, pagou, nos regenerou do nosso pecado. É esperança, meu irmão, nós estamos aqui falando de esperança. Nós não estamos falando aqui de vida, nós não estamos aqui falando de morte, nós não estamos falando aqui de qualquer outra coisa, nós estamos falando de oração. Então, como nós podemos viver com o que realmente importa? De oração não, nós estamos falando de esperança. Como então nós podemos viver com o que realmente importa? Esperançosos. Porque a última coisa, a barreira final, não é mais uma barreira, é uma ponte para a vida verdadeira. E como tudo isso implica na vida do apóstolo. Verso 22. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, ou seja, se eu continuar vivo, trará fruto
para a pregação do reino de Deus, já não sei o que eu devo escolher, o que hei de escolher. E aqui nós temos mais uma tradução que não consegue comportar o sentido que Paulo quer empregar aqui. Quando ele fala a respeito de escolher, ele não usa nenhuma palavra aqui relacionada a conhecimento, a saber. Ele está usando palavras relacionadas à revelação. Eu não sei o que me será revelado. Então, se a gente fosse fazer uma tradução, seria mais ou menos assim, é como se ele estivesse dizendo: eu não tenho coragem de dizer aquilo que eu prefiro, morrer ou estar com Cristo. Isso, quem tomará essa decisão é o próprio Deus. Esperança. Somente uma esperança bem empregada é capaz de nos fazer olhar para uma situação dessa e dizer: eu não sei o que eu devo escolher, eu não sei o que eu escolheria, mas entrego nas mãos de Deus. E a gente só chega nesse ponto quando a gente vê todas as nossas fichas e saídas se esgotando. É quando a gente perde a força e vê: não, eu realmente não tenho jeito de resolver essa situação, entrego nas mãos de Deus. Paulo não preocupa com o que ele pode fazer ou deixar de fazer, pelo contrário. A primeira opção dele é saber: olha, Deus saberá o que é melhor para mim, se morrer e estar com Ele, ou se continuar trabalhando aqui, ou se ir ter com os meus irmãos. É o segundo ponto da nossa pregação: prontidão para o serviço. Nossa esperança não deve estar baseada e fundada somente no testemunho, na mensagem, na pregação. Mas a nossa fé, essa esperança deve redundar em trabalho, em serviço. Não sei o que seria melhor: morrer e estar com Cristo, receber a consumação da minha fé, ou então estar entre os meus irmãos, trabalhando, dedicando tempo a eles, ouvindo de seus problemas, propondo soluções, me sacrificando às vezes, quem sabe, para ajudá-lo, fazendo o que eu sei fazer, dando o que eu tenho para dar, falando sobre o que eu sei, sobre o que eu já experimentei. Comunidade, vínculo. Quando nós fazemos qualquer tipo de programação e nós esperamos muitas pessoas e poucos se comprometem a participar, nós esperamos a construção desses vínculos, estarmos juntos, participando, conhecendo, para a gente ser igreja, para a gente não cair no erro de achar que conhecer e ser discípulo de Cristo se resume a só vir aqui e não comungar, não ter comunhão. Acabou, entrou no carro, foi embora, até semana que vem, e só no domingo, na hora do almoço eu lembro, tem que ir para o culto. Uma vez eu fiz esse apelo, e faço de novo: meus irmãos, nos deixe te conhecer, mas também venha me conhecer. Esse vínculo é o que nos sustenta. Quando nós estivermos fracos, a providência do Espírito de Jesus Cristo, que Paulo menciona no verso 19, também está presente na conversa em que nós, irmãos, temos na hora do café. Ou quando nós nos reunimos no sábado à noite, ou quando nós nos reunimos no domingo de manhã, ou quando agora, espero eu que Deus nos abençoe, nas nossas reuniões de oração. Quantos de nós poderíamos repetir as frases de Paulo no verso 24: mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne, tendo a chance de ir estar com Cristo, sentindo ali a respirada forte da própria morte no seu ouvido, te oferecendo a opção: quer estar com Cristo ou voltar para a sua igreja? É excelente que você deseje estar com Cristo,
Entretanto, nós temos uma seara grande que precisa de trabalhadores. Cristo te chama, venha trabalhar. Cristo coloca sobre a sua cabeça esse imperativo: vá pelas nações, fazendo discípulos e batizando. Quero voltar a bater nesse ponto, e então vocês estão liberados, entre aspas. Só vou encerrar a pregação. Meus irmãos, a fé cristã ela é feita, ela foi pensada para se viver em comunidade. Se não fosse assim, Deus não teria escolhido para si um povo. Se não fosse dessa maneira, a história da redenção não aconteceria através de povo. Ela seria única e exclusivamente individual. E esse é até um jargão que nós usamos quando nós desistimos de alguém. Salvação é individual. Meu irmão, igreja somos nós. Ainda que Deus seja esse e é legal Paulo trazer isso aqui, nessa parte do texto. Eu tenho de fato recebido como indivíduo providência do Espírito Santo. Mas essa providência da qual eu tenho recebido, eu não penso ela excluído de vocês. Se há dúvida entre estar morto e continuar vivo, meus irmãos, quero estar com vocês. Que eu oro para que Deus nos dê essa convicção, para que Deus nos ajude a chegar a essa maturidade de fé, sabendo que a pregação do Evangelho, o crescimento do reino, a própria salvação uns dos outros, é o que de fato importa. Cristo é o que de fato importa. Por isso que é tão distintivo isso nesse discurso de Paulo, nesse trecho. Viver é Cristo. Vamos orar para podermos finalizar? Senhor Deus, nos agradecemos, Deus, pois Tua palavra, ela é viva e eficaz. Hoje, Senhor Deus, nós semeamos chorando, mas sabemos que colheremos também chorando, mas de alegria, pois o Senhor é conosco. Tua palavra diz isso. Portanto, Senhor Deus, nos ajuda a viver conforme essas verdades, que elas brilhem em nossos corações diante dos nossos desafios, e que ao invés de nós nos acomodarmos, Senhor Deus, na Tua soberania, providência e graça, que a exemplo de Paulo, Senhor Deus, que se sentia impelido a continuar pregando, porque foi alcançado por Sua sabedoria, amor e graça, nós tenhamos esse mesmo coração. Senhor Deus, nos ajuda, meu Pai, a olhar para o Evangelho como essa fonte de vida, e o que de fato importa, o nosso tesouro mais precioso. E vermos, Senhor Deus, que na futileza da vida, na esperança que ela dá e como ela é vã, que nós sejamos instrumentos para levar a esperança que o Senhor nos deu para outras pessoas. Nos ajuda, Senhor Deus, a sermos Teus filhos fiéis, bons obreiros na Tua casa. E como Teu próprio Filho disse, a seara, ela é grande, Senhor Deus. Então, levanta entre nós trabalhadores. Seja conosco, Senhor Deus, durante a semana. Continue, Senhor Deus, nos abençoando. Continue, Senhor Deus, nos ensinando. E continue falando conosco. Essa é a nossa oração. Nos despeça em segurança, Senhor Deus, guardando e dando, Senhor Deus, livramento a todos os que estão aqui. Se há alguém, Senhor Deus, em nosso meio fraco na fé, se há, Senhor Deus, alguém enfermo, nós clamamos por Tua providência, sabendo que ela é real
e verdadeira. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos,